Bom, pessoal, vamos dar uma continuação, né, na página 25 agora. Eu quero que vocês procurem ler esse texto, tá bom? Se acaso não entender alguma coisa, alguma palavra, não tem problema que olhar no dicionário, ok? Bom, nessa lição aqui nós vamos estar vendo, guys, sobre relative clauses. Quais são elas? É tudo que a gente usa, tipo who, that, which, where, when, tá legal? Então, isso é o que nós usamos, que nós chamamos de relative clause, quando eles são usados para substituir uma pessoa ou coisas, objetos ou animais, tá legal? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos ali, ó, Charles Chaplin was a very famous comic actor whose work influenced the silent movie era, ok? Esse whose aqui, guys, ele tá se referindo ao quê? A possessão, tá? Nesse caso, o que pertencia ao Charlie Chaplin, né? O que é? O que? Work influenced, né? Silent movie. Então, ele tá falando de alguma coisa que pertencia, no caso, ao Charlie Chaplin. Então, nesse caso, nós usamos o quê? Whose. Agora, who. Look there. Albert Santos Dumont was a Brazilian aviation pioneer who invented the first airplane in the world. Esse who está se referindo a quem? Ao Alberto Santos Dumont, entendeu? Então, para não repetir assim, ó, Alberto Santos Dumont was a Brazilian aviation pioneer. Alberto Santos Dumont invented the first airplane in the world. Então, o que nós fazemos? Ao invés de você repetir o nome novamente da pessoa, para a segunda informação, você usa o quê? O who. Porque o who, na verdade, ele está o quê? Conectando a segunda informação com a primeira. Qual é a primeira? Que ele era o quê? Um pioneiro na aviação brasileira, né? E o segundo, que ele inventou o primeiro avião no mundo. Então, são duas informações. E o que conecta elas? O who, porque está se referindo ao Albert. Nesse caso, também podemos usar o that, tá? Pode ser também. Nós usamos para pessoas ou coisas. Aí nós temos aqui o which, que nós usamos para objetos, coisas ou animais, tá? Então, nós temos aqui, ó, Amelia Earhart was the first woman to fly solo across the Atlantic Ocean. She also wrote many books which became bestsellers, alright? Então, nesse caso, esse which está se referindo ao quê? Aos books, porque aqui está falando, ó, she also wrote many books which became bestseller. O que became bestseller? Os livros que ela escreveu, entendeu? Nesse caso, também podemos usar o that. Agora aqui, guys, o where está se referindo a lugar, place. Então, olha aqui, ó, Gabrielle Chanel, best known as Coco Chanel, was born in 1883 in France, where she designed outfits that are still popular nowadays. Então, do que se está falando? Do local aonde ela nasceu, entendeu? She was born in 1883, aonde? Em França, ok? Aonde o que ela fazia lá na França? Ela desenhava outfits, tá? Agora aqui também, nós temos o when. O when nós usamos quando a gente está falando de data ou de um período do tempo, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, Zilda Arnes was a very famous Brazilian pediatric and sanitary doctor who died in Haiti in January, in 2010, when an enormous earthquake occurred and killed more than 200,000 people. Então, veja bem, aqui está falando quem ela era, certo? E quando ela morreu, ok? Em 2010. Quando que? An enormous earthquake occurred. Então, está falando o que aconteceu nessa época e quando, tá? Então, aqui está falando da data, em 2010. O que aconteceu em 2010, tá? Ela morreu em 2010, tá? E nessa data mesmo, aconteceu essa tragédia, ok? Então, aqui nós usamos o quê? When, quando a gente está se referindo à data ou period of time. Date or period of time, ok? Então, praticamente é isso. Agora, na lição que vem depois dessa daí, na página 26, 27 e 28, eu quero que vocês façam esses exercícios. Eu não posso virar a página aqui, porque, obviamente, eu tenho as respostas, tá? Então, vocês dão uma olhadinha lá e vocês vão completar todos eles
usando esses relative clauses. Presta atenção a primeira informação com a segunda informação, o que conecta eles? Se está falando da pessoa, se está falando de um tempo, né? Se está falando de uma data, se está falando da pessoa, está falando de possessão. É tudo isso que vocês têm que tentar conectar, tá legal? Então, façam esses exercícios, tá legal? Praticamente, eles vão acho que até a página 28, mais ou menos, tá legal? Façam esses. Se tiverem alguma dúvida, por favor, me mandam uma pergunta pelo próprio Google Class. Ok, guys? Então, é isso daí. Essa é a atividade que eu estou passando para vocês amanhã, ou melhor, dia 30, né, de março, e vocês têm até praticamente a segunda-feira da outra semana para poder me entregar. Durante esse tempo, eu estarei online. Qualquer pergunta, por favor, explorem. Bye, bye, guys!